Saudações, eu sou William Moraes e aqui eu compartilho as minhas experiências com lucidez extracorpórea. Eu me dedico a isso com alguma ênfase, tenho bastante resultado por causa dessa dedicação, porque para mim é importante buscar uma compreensão maior de como funciona o jogo da vida para jogá-lo de forma melhor, no sentido de melhor para mim, sendo sentir menos dor em geral, sentir menos dor, gerar menos dor. Não sou apreciador da dor, pelo contrário. E acho que tenho percebido algumas coisas bem importantes e o relato de hoje é de uma experiência que aconteceu na segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, a título de registro. Eu vou ler também, embora o celular que eu use tenha ficado na casa da Marina, porque eu também estava usando ele para tocar trilha sonora no treino. E ele serve basicamente para isso, porque a bateria não dura, então tem que ficar ligado quase que o tempo todo. É um celularzinho bobo, mas ajuda a ler aqui. E eu leio porque é como uma lembrança. Muita coisa se perde. Acho que até mais do que isso. Quando eu faço o registro o mais breve possível, eu acabo trazendo mais lembranças do que se eu apenas vivenciasse a experiência e fosse contar algum dia. Essa experiência aconteceu no dia 9, eu estava na casa da Marina. É interessante perceber que eu tenho bastante experiências lá. Acho até mais do que aqui, embora na quinta-feira eu tenha tido uma experiência similar à que vou narrar hoje, aqui em casa. Semana passada foram umas 3, então acho que no geral eu estou tendo um momento de bastante experiências com lucidez e observando não apenas a experiência, como me observando, observar a experiência. Não sei se vai ser bem o caso de hoje, mas vocês vão notar alguma coisa nesse sentido. O que eu vou narrar hoje tem algumas partes que eu poderia dizer que são pesadas, mas isso vai de cada pessoa. Eu gostaria que vocês tivessem a mente aberta para o estudo do caso, analisar de uma forma mais adulta. Não é uma coisa que eu faço aqui para causar impacto, mas eu acho que é importante narrar como aconteceu. E se você começar a perceber que é demais, então pule o vídeo. Acho até que eu vou fazer como eu já fiz em outro vídeo, de erguer a mão, e aí basta você assistir, e quando eu baixar a mão, você pode voltar a escutar. Por quê? Porque eu acho que a narrativa não se perde. Eu poderia resumir falando, essa pessoa estava em situações terríveis. Mas acho que vocês vão ter uma noção de como olhar para essas coisas, da forma como eu olho, servindo de exemplo. Provavelmente. De qualquer forma, existem sensibilidades e sensibilidades. Então farei isso de erguer a mão, tá? Eu vou ler no computador ali. Como o LED está em cima, eu vou ficar com a cabeça um pouco baixa. Meus olhos vão ficar um pouco sombrios, assim. Mas é porque eu estou filtrando a luz, tá? E não passei maquiagem suficiente para absorver a luz. Dizem que é por isso que os piratas passavam aquela maquiagem forte, por causa de o mar, né, reflexo do sol, o preto aqui, como os ciganos faziam, no deserto, perto dos desertos, os árabes também, absorvem a luz do sol, dizem. Eu sempre passo lápis porque eu sou desenhista também. E para mim, traços são importantes, fazem imensa diferença, um mínimo traço. E desde que eu fiz isso a primeira vez, eu nunca mais deixei de fazer. Então vamos lá. Eu estava com a Marina
já fora do corpo, tá? Eu achei que era um sonho, quer dizer, nem achei que era um sonho, nem sabia que eu estava sonhando. Era uma situação cotidiana que eu poderia chamar de sonho. Estava com a Marina e deixamos uma festa, eu lembro do contexto inteiro, uma imensa aventura. Até chegar no ponto que eu tive a lucidez, que foi neste ponto aqui. Saímos da festa e andamos por uma feira, feira de calçada, como se fosse uma cidade turística. E um bichinho parecido com um rato subiu em mim e me fez companhia. Ele passou a fazer companhia. Ele veio, subiu e eu gosto de bichinho. Já tive vários ratos daqueles de laboratório que eu salvava. Se tiver alguma foto eu coloco aqui para vocês verem. Mas ele subiu em mim, nos fez companhia por um tempo e chegamos na base de uma escadaria. Eu não vou narrar essa parte do bichinho, porque em determinado momento ele acabou indo embora e ainda era parte do sonho. A parte que interessa é que chegamos na base de uma escadaria não larga, era coisa de 1,5 m talvez, que levava para uma igreja acima. E o homem que estava lá em cima, parecia um noivo, falou algo, eu não escutei o que era, eu subi alguns lances para entender o que ele falava e ele disse que as damas queriam uma foto com a Marina. E quando eu voltei, eu nem vi as damas, porque não tinha altura suficiente. Não fui muito além. E quando eu voltei para falar com ela, que sorria, ela foi puxada para trás. E surgiu um fundo de tecido, um fundo branco que parecia tecido, e que não havia antes, e naquele momento eu fiquei lúcido. Falei, isso não é comum, estou fora do corpo. É uma situação que me alertou, né? Eu contestei a realidade. Fiquei lúcido, olhei para trás e aquele lugar todo não parecia um lugar muito bom, não. Não era também o lugar mais terrível do mundo, mas não era um lugar muito bom. E eu disse bem alto que eu escolhia ver o que tinha do outro lado, do lado do tecido, ultrapassar. Entre ficar ali e ver o que tinha do outro lado, não sei se essa imagem de puxar a Marina, nem sei se era a Marina, provavelmente não era. Senti que não era, na verdade. Mas eu fui atrás. Falei, vou ver o que tem do outro lado. Eu tentei atravessar, desci a escada, tentei atravessar o tecido e não consegui. Ele cedeu, né? Ele foi comigo até certo ponto, eu não conseguia. E não consegui passar também, não consegui mudar a minha densidade. Eu me enrolei nele, mas eu não senti aflição. Eu só pensei que acordar seria uma opção. Mas eu voltei depois de ter acordado, cheguei a acordar, falei, bom, fiquei preso naquele emaranhado de tecido e falei, melhor eu acordar. E eu acordei, só que eu voltei para o mesmo lugar. Eu acordei, não me mexi na cama e falei, vou tentar sair de novo, só pela vontade, sem mexer energia nem nada. E eu apareci no mesmo lugar, no meio das escadas. Eu acabei subindo as escadas. Quando eu cheguei lá em cima, o que era o noivo, o homem que era o noivo, tinha se afastado já estava bem lá para frente com outras pessoas, provavelmente damas, sei lá o que era. Se eram de verdade, né? Se eram realmente pessoas vivendo lá, mas eu considero que sim. E vale dizer que no momento anterior era noite. Nesse momento já estava um pouco mais claro, mas não era tão claro assim, como se estivesse amanhecendo. Mas não sei se esse valor de dia, noite, se lá tem alguma valia, se as pessoas realmente dormem como a gente aqui, porque até dormem, mas não como a gente aqui. Eu acho que não tem essa necessidade tão grande por uma série de fatores fisiológicos. Acho que lá é muito mais uma questão de organizar, ou raramente devem dormir, alguma coisa assim. Então acontece coisa direto. Quando eu cheguei no topo dessa escada, tinha acabado de voltar, eu senti que tinha muita coisa na minha boca. Aquela energia de sempre que eu fico narrando aqui, ectoplasma. E eu tirei. E eu comecei a tirar e falei, vou tirar até o fim. E eu puxava. E ela tomou a forma de sacolas de supermercado, sabe, sacola branca?
Eu sentei, cheguei a sentar no topo da escada e falei, vou ficar aqui enquanto eu não tirar isso, eu não vou tentar interagir com ninguém. E eu me perguntei por que estava saindo daquela forma, mas lembrei que já tinha saído nessa forma de plástico antes, e assumem várias formas, tá? Fio, plástico, coisa puxando, assim, como se fosse marshmallow. E eu fiquei ali, até tirar tudo. Tirei tudo, me levantei, olhei para a cidade que era movimentada. O aspecto não era muito diferente de uma cidade de interior, mas haviam edificações altas, mais de 2 andares. Não eram só casas rústicas, não. Tinham prédios até. E parecia quase que beira de um cais, embora não houvesse cais, sabe? Feiras, coisas assim. E era um tanto descuidada. Eu resolvi explorar e atravessei a rua em direção a uma loja. Só que tinha uma mulher sentada na calçada, que segurou a minha perna quando eu passei por ela. E me perguntou, e tinha muitas pessoas, e me perguntou se meu corpo estava grudado ali. Quando ela falou isso, eu olhei para baixo. E eu estava nu, da cintura até os pés. Não estava nu antes, de repente as minhas roupas da cintura para baixo desapareceram. Tem até minhas teorias aqui, eu vou compartilhar. E a parte do corpo ao qual ela se referia, o que eu posso chamar de parte mais íntima do meu corpo, estava encostada na minha barriga, como se estivesse ereto, e não estava, não era o caso. E eu, em primeiro momento, pensei em por que minha roupa tinha sumido. Mas eu dei de ombros, aceitei, e até me dei ao trabalho de dizer para a moça que meu corpo não estava grudado ali na barriga. Eu até mexi para colocá-lo de volta, pendurado, e seguir meu passeio ali, semi-nu que fosse. E daí, para mim, não faz diferença. É aquilo que alguém perguntou na aula ontem, né? Acontece de, se as pessoas lá, elas estão conscientes de que estão lá, elas entendem que esse tipo de coisa acontece, não tem os mesmos valores aqui. E se a pessoa está em surto e não está ciente da situação, acontece tanta coisa absurda que não é isso que ela vai julgar estranho. E eu não levantei a mão aqui ainda porque não é essa parte que eu acho que é a mais sensível, não, tá? Isso aí para mim é só o que acontece normalmente, e eu vou narrar essa parte como aconteceu. E eu sei que cada um tem uma relação com o próprio corpo, com o corpo dos outros, traumas. Eu acho que é uma deseducação tão grande em relação a isso que causa. Enfim, um dia eu vou ter um tema aqui sobre sexualidade. Acho extremamente importante e vou acabar fazendo isso em algum momento. Mas não é o caso. Vou narrar aqui e encarem como um estudo de caso e é assim. Só que a mulher ergueu a mão e segurou a minha referida parte do corpo com muita devoção. Eu arregalei os olhos, sem saber momentaneamente como agir, porque ela chegou a se ajeitar para alcançá-lo melhor e tocá-lo, passá-lo no rosto. E aquilo parecia para ela o paraíso. Ela chegou até a fechar os olhos para me sentir. E eu sentia que ela me sentia porque eu sentia o toque da pele. É a mesma coisa daqui. Às vezes é mais. No mínimo é igual aqui. E eu vou dizer por que, que não é mais nesse caso aqui. Porque no geral é. Mas, primeiro, eu não estava excitado. Não havia nem contexto para isso. E a mulher não tinha poder de indução. Essa parte é importante. Ela não estava tentando me seduzir. O aspecto aqui é outro. Ela estava numa situação de carência em todos os aspectos de ser percebida ou de toque. Aquilo que afeta também as pessoas no mundo físico aqui, só que como há bloqueios e bloqueios, né, a privação sensorial acaba gerando outros desequilíbrios. Mas enfim, não é o contexto aqui, não vou falar disso agora não. Vou falar que a mulher realmente estava numa situação de há muito tempo não tocar e ser tocada e ali
vocês vão entender que essa parte do meu corpo nem era a questão mais importante aqui. Mas é muito curioso como é muito real a sensação. E eu estava ali, e pessoas passando, e mesmo assim eu analisei, analisei melhor a mulher, e eu vi, e agora aqui eu acho que para mim é mais sensível. Então, quem tiver sensibilidade ao que pode ser horror por causa da forma como ela estava mutilada, tá? Eu vou erguer a mão e quando eu abaixar você pode olhar. Ou melhor, abrir o áudio. Eu avaliei melhor a mulher e os dedos das mãos dela, que me seguravam assim, a lateral dos dedos, estavam costurados, mas abrindo. E a parte de baixo estava machucada, como se fosse ferida aberta mesmo. Na verdade, tudo parecia muito machucado, inflamado, mas há muito tempo, sabe aquela ferida que fica há muito tempo, mal costurada e desfazendo, e enfim, parte da mulher ali exposta nas laterais dos dedos das mãos. Olhei isso, o rosto dela estava normal, mas as mãos estavam assim, e fica pior. Ela estava sentada porque as partes de baixo da perna, abaixo do joelho, estavam desconectas do corpo, estavam soltas no chão. E também costuradas nas laterais. Uma parte lá que era da canela, o pé estava solto e seria do joelho até a canela, estava completamente costurado, assim, como se fosse do início ao fim, totalmente solto ali, mas meio que perto dela. Então, uma coisa meio sofrível, assim, de se ver, na minha opinião. E aquilo me deu até certa aflição, aquela questão da empatia, né? Quando você vê alguém assim, ou vê alguém numa situação crítica desse tipo, te afeta dessa forma. Então, como a mulher estava nessa situação bem triste, eu tive sim aflição, mas pensei, essa não é a forma real dela. É um estado no qual chegou por processos pessoais, que foi o que eu elaborei ali no momento. Aquilo não era ela de verdade. É uma imagem dela que ela aceitou, condições que ela aceitou, que é assim que acontece, ou aconteceu isso, eu fui perdendo parte de mim, né? Essas coisas assim de... Ela aceitou uma cadência de acontecimentos. Eu me abaixei e toquei o rosto dela com as mãos. Soltei, tirei a parte do corpo, do meu corpo que ela segurava e que ainda acariciava. Eu tirei e o resultado dela, quando eu toquei o rosto dela, foi ela quase chorando de alívio. E nessa parte ficou mais óbvio para mim que era o toque, sabe? Era tocar outra pessoa, que provavelmente tinha dezenas de anos, séculos, né? Décadas ou séculos que ela estava ali assim. E ela buscava isso mais do que tudo. Mas eu acordei. Antes de tentar ajudar ou falar qualquer coisa, emanar energia, eu simplesmente acordei. Não me mexi na cama e, apesar de bem acordado, eu saí novamente, mas direto para a mesma cidade. Eu quero falar sobre isso mais para frente, sobre esse lugar ou esses lugares que poderiam ser chamados de umbrais, né? Não eram muito diferentes daqui, eram bem precários, mas não eram os piores lugares. Já fui em lugar muito pior, mas era uma cidade que tinha ali a sua permanência e as pessoas continuavam ali vivendo. Eu olhei para a cidade e pensei, caramba, as pessoas realmente estão vivendo aqui. Como assim? Eu cheguei a essa conclusão, que a aceitação do cenário era o que as mantinham ali, e adaptação a ele. E é necessário estar ali enquanto for, ou seja, elas se veem naquele lugar, estão naquele lugar, se viram para... se sentem a necessidade de algo, por exemplo, comer, elas vão buscar por isso. Existem condições para elas conseguirem, já que elas não vão conseguir plasmar, porque elas não acreditam nisso, ou não conseguem, nem têm energia para isso, porque exige recurso. Mas alguém acaba tendo e acaba fazendo, e é a mesma coisa, é o comércio. E aí elas se adaptam e vão viver ali,
passam a fazer as coisas que precisam fazer para conseguir o que acreditam que precisam ainda. E algumas até sabem que dá para seguir adiante, mas ainda tem essa dependência de querer as coisas que querem e se mantém nesse lugar. Então eu aceitei que é assim que é. Eu me aproximei de uma barraquinha que na verdade era mais mesas forradas nas quais vendiam coisas. E tinham 3 senhoras numa delas, e quando eu me aproximei, elas disseram: venha ver os melhores produtos. Elas estavam bem-humoradas e eu sorri. Eu gastei um segundo pensando se eu insistia em perguntar a procedência dos produtos, a razão de precisarem deles, qual era a moeda, de onde vinha a moeda, coisa que eu já perguntei, e cada lugar me dá uma resposta. Alguns lugares você precisa só imaginar que você tem, outros lugares, depende do trabalho que você faz, você acaba gerando um crédito. Cada coisa é uma coisa, cada lugar tem sua própria forma de funcionamento. Existem lugares, vários lugares. E eu cheguei à conclusão de que nem valia a pena, que a razão de precisarem dos produtos é porque acreditavam que precisavam e é assim. Só aceitei, e o que eu já escutei em outras experiências, e pelo motivo que já me falaram. A sensação é boa. Porque, você não precisa disso, já falei. E me disseram, mas a sensação é boa. E todos nós não estamos atrás de sensações na vida? Aqui, por exemplo. Aliás, até provenientes de coisas tão abstratas como você posta alguma coisa, quantas pessoas viram, quantos likes, quanto feedback isso trouxe, quem comentou, quantos comentários, qual o alcance, quantos K, né? Porque agora só se fala em K. Na minha época era 1000, agora é K. Todas as pessoas buscam alguma coisa e se prendem ao contexto de um lugar. E tá tudo bem. Aquilo que eu falei de ficam ali o quanto é necessário, porque para mim ainda há aprendizado acontecendo ali. E eu revelei: eu estou só de passagem, meu corpo físico está na Terra, o planeta. Eu fiz questão de acrescentar. Eu estou dormindo lá. As mulheres se espantaram, arregalaram os olhos, mas não como se fosse impossível, mas só improvável. Uma delas, mais ao lado, falou: aquele perto de Marte? Mas antes de eu responder, eu senti que eu ia acordar. E eu fiz careta, eu sei, porque eu franzi o rosto, tipo, tentando segurar para ficar lá o máximo de tempo possível, né? E elas me perguntaram se eu estava bem, e eu disse que eu estava sentindo que eu ia acordar, mas como nunca é certeza que eu vou voltar a sair outra vez, sabendo que eu saí, eu sempre tento ficar o máximo possível. E eu consegui segurar. E elas falaram, como aquilo era curioso, falaram um pouquinho sobre isso, né? Era raro acontecer. E aqui vale mencionar que eu não acho que eu estava fora do planeta. Talvez fosse só uma dimensão, reflexo da Terra original. E elas entenderam isso. Elas estavam também se referindo à Terra física. Não acho que era outro planeta. A sensação que eu tive, tá? Não posso afirmar. E eu sei que elas entenderam isso. Eu disse que estava explorando e conhecendo ali. E eu me afastei. Só falando, não, só estou olhando mesmo. Não quis perguntar para elas, até porque eu senti que eu ia acordar e eu queria explorar mais. E eu me afastei. Só que depois de andar um tempo, eu acordei sem o menor aviso. Só acordei. Não me movi na cama e consegui voltar a sair para onde eu estava um pouco mais adiante ainda, bem em frente a um lugar que parecia uma casa. Sim, essa experiência foi de muitas idas e vindas, como da semana anterior aqui na minha casa. E eu estava na mesma posição, inclusive, de ladinho, assim, encolhido, com as perninhas dobradas, porque assim que eu durmo, para cima eu não consigo. Não consigo. Esticado, não consigo. Todo encolhido. E não me movi, fiz questão de não me mover e sair. E sair. Tem duas formas, ou você sai, né? E se vê e faz todo um trajeto, às vezes muda o cenário e você passa como se fosse num portal, sei lá, que você não vê, só uma camada, e você está em outro lugar. Às vezes você só vai direto para lá, só aparece. São formas diferentes. E eu apareci de frente para esse lugar, que parecia uma casa, e eu entrei. Só que eu senti que tinha alguém atrás de mim se aproximando. E eu me virei. Porque eu estou cansado de saber das pessoas que
que grudam aqui, né? Os vampiros. E eu encarei. E ele tinha olhos injetados, assim, vidrados, parecendo louco. A aura não era boa, assim, energia. O que emanava dele não era bom. E eu falei, olá, eu não queria invadir. E ele disse, você está sendo um péssimo agente. Não está fazendo o seu trabalho. E eu perguntei calmamente, que seria? E ele disse, ser porta-voz dele. E eu perguntei, dele quem? E o cara falou um nome. Ele falou um nome, que eu não lembro, mas era um treco. Era um Xaracamaravala, sabe? É um treco assim, Xarabagarafu. Parece muito a linguagem dos... Parecia muito a linguagem que os evangélicos canalizam, sei lá, quando eles... Xaracamaravai, xalai. Não sei, xaravai, maca. Enfim. Falou um nome assim, todo assim, né? Me olhando, me encarando, assim. Expressão avermelhada ao redor dos olhos. E eu falei, não tenho interesse. Obrigado. Não estou aqui para ser porta-voz de ninguém. E como eu disse que eu não tinha interesse, e até agradeci, porque né, educação nunca é demais, eu completei. Nem em saber quem é esse. Não tinha interesse mesmo. E o homem falou, mas ele sabe quem é você. E ele está de olho em você. E o cara, ele falava aproximando, assim, sabe? E era um olhar muito ameaçador. E eu falei, tranquilamente, se ele está de olho em mim, ele não é o único. Tem muita gente boa de olho em mim também. Foi a minha afirmação, conclusão lógica, na verdade, na minha cabeça. E eu passei pelo cara para sair do lugar. Passei por ele, ficando de costas mesmo, e falei, vou mostrar aqui, né, segurança. E a casa era toda de madeira. As paredes, o chão, parede, teto, era até bonito, na verdade. Só que, quando eu passei pelo cara, a porta desapareceu, fechou, madeira. Eu olhei para trás e a casa começou a fechar em cima de mim, me prendendo. E eu falei pro cara, sério? E ri. E o cara deu um passo para trás e as paredes se fecharam diante dele também. E eu estava numa caixa, né, que seria madeira, assim, cada vez mais apertada, não tem como não pensar num caixão, sentir como se estivesse num caixão. E eu estava nesse lugar cada vez menor, já passei por situações assim e senti aflição muito grande, porque eu tenho uma questão pessoal com isso. E eu pensei, tá, bela tentativa, porque isso já me deixou aflito demais em outros momentos, mas chega disso. Aquela coisa de eu não sou esse corpo, eu não sou corpo físico, eu não sou corpo energético, eu não sou corpo espiritual. Podem tentar me prender, me pegar, mas assim, a minha consciência está além disso tudo e não vão me atingir de verdade. E a alternativa seria eu acordar para sair daquilo ali de uma boa. Eu cheguei a pensar. E depois, com sorte, eu saio do corpo outra vez. E dei aquele salto que, para mim, as experiências estavam acontecendo, de como já tinha acontecido, eu voltar para o corpo e sair de novo, eu estava usando o corpo como sei lá, né, um ponto de fuga, mas de um trampolim, talvez, sair de novo. Eu voltei para o corpo, mas nessa hora eu já analisei o corpo imóvel na cama, percebi que meu braço estava um tanto esmagado, eu já devia estar naquela posição há muito tempo, mas eu pensei, poxa, eu acho que dá para ir mais uma. E fui, saí e já me vi direto na mesma cidade, parecia a mesma cidade. Estava num lugar um pouco diferente, mas o contexto era o mesmo. E eu pensei, minha aula de hoje é aqui, pelo visto. Era a mesma cidade por causa das feiras que eu vi, o mesmo tom, tudo meio
marrom, cinza, sabe? Não tinha tanta cor. Parecia muito a mesma esfera. Com a mesa, as tendas, a galera vendendo um monte de coisas. E parece que dessa vez eu fui percebido. Eu apareci direto numa parte de uma feira mais movimentada e me viram, me apontaram como intruso mesmo. Deu para sentir. Eu ergui as mãos dizendo que eu não estava ali para desrespeitar ninguém. E nem o modo de viver deles. Deixei isso bem claro. E a minha roupa apareceu depois, tá? De afastar da mulher, só para lembrar disso também. Eu fui cercado e falei, gente, porque eu fui cercado mesmo. Sabe as pessoas aproximando de forma agressiva? Um monte de gente olhava assim, via nitidamente detalhes deles. Falei, gente, eu posso passar por vocês voando. E um cara bem sujo disse, tenta. Aquele menino ali, ó, está tentando faz anos, e apontou para o lado. Apontou para uma barraca que tinha teto, assim, sabe aqueles teto, né? Com uma coisa pendurada. E eu não vi menino algum, eu só vi o que parecia esse casulo seco pendurado na ponta do teto da barraca. Do tamanho do que seria, sei lá, um bebê, assim. E eu perguntei, aquilo é um garoto? E o homem e os outros olharam confusos, como se há muito não prestassem atenção numa planta que estava ali, que eles não regavam e a planta secou. Eu estranhei e pensei se era para ajudar aquilo que seria o menino, a minha razão de estar ali, mas eu senti zero vida naquele negócio. Parecia realmente leve, seco, vazio. E pensei que o menino poderia ter transcendido aquela condição daquele lugar, achou uma saída e ninguém nem viu, ou por processo interno dele, que acabou gerando acesso de outras entidades, né? Ou sei lá o que aconteceu com esse menino. Mas ele provavelmente tinha passado ali por ter morrido. Eu, no caso, tinha um corpo, né? Eu tenho um corpo. E mais por ter sido desafiado do que tudo, eu soltei para volitar e meio que consegui. Meio porque foi pouco, eu não subi nem 2 metros, não conseguia. E seguravam meus pés, me puxando, eu me desvencilhava só para outro segurar, até que fui puxado e jogado para o chão. E eu me levantei. Só que quando eu me levantei, jogaram umas lonas nas minhas pernas, lonas de... Sabe lona? É tecido mesmo, não plástico não. Já viram dessas lonas que parecia tecido mais grosso? Jogaram essas lonas nas minhas pernas e aquilo se enrolou em mim, parecia vivo. De repente ficou. E eu falei, não. Vai sair. Fui tirando aquilo, vai sair de mim e fim. Eu arranquei tudo na luta com aquela coisa. Eu notei que ficou um fiapo grosso que tinha entrado no meu pé como se fosse um parasita. Mas parecia tecido, mas parecia vivo. E eu estava descalço nesse momento. Também tem isso, tem hora que desaparece partes do corpo. Toda vez que o lugar tem lesmas, bichos gosmentos, o lugar está coberto disso, e eu tenho que passar volitando ou tentando não pisar, eu sempre estou descalço. Não sei se é um processo automático de vulnerabilidade, sentir, ou de não querer essa vulnerabilidade aparecer, mas ou se é induzido pelos outros. Sei que eu estava descalço nesse momento e eu peguei esse fiapo, arranquei, senti saindo de dentro. Já tinha aprofundado um bom tanto no pé. Arranquei aquilo e depois disso, depois de me certificar de ter saído, eu gastei muito tempo nesse processo. Quando eu me certifiquei que tinha saído, um sujeito me agarrou. E eu me desvencilhei dele numa luta também e eu segurei a cara dele no chão. Firmei a cara dele no chão e todo mundo me olhando ali. Num aikido, né? E eu clamei por ajuda divina, do alto mesmo. Clamei em voz alta. Eu peço ajuda. Falei até isso, assim, peço ajuda divina, intervenção, umas coisas assim. Estou tentando treinar isso. E eu olhei para cima, porque eu até pensei, eu não olhei, avaliei muito do cenário, chão, ao redor, mas não olhei para cima. Cheguei a olhar para cima para avaliar o céu daquele lugar
que já não era mais noite, realmente, como se tivesse amanhecido, mas só que não tinha luz de sol passando, é como se fosse uma luz difusa, nuvens muito carregadas, mas não havia trovões, não parecia que ia chover, era só lúgubre, é essa a palavra, né? Acho que sim. E tinha essa luz. Tudo lá era meio banhada por essa luz meio fraca. O que aconteceu, na verdade, quando eu clamei por ajuda, eu imaginei, vai abrir. Vai abrir ali, vai vir aquela luz e vai... Oh! Não. O que aconteceu é até meio patético de dizer, mas eu quero narrar como foi, porque a minha lucidez estava alta. Imagine vocês num cenário desse, assim, como se fosse aqui. Se você sai da sua casa e está no quarto, na sala, cozinha, sei lá, vai para fora e olha para tudo. Só que, olhando para o céu, o mais próximo do que surgiu de sol quando as nuvens se afastaram, que não brilhava muito, tinha uma certa... emanava um certo brilho, mas não chego nem a chamar de brilho, uma luminescência fraca. E parecia mais próximo do que o Sol, por isso parecia maior do que o Sol, mas eu entendi que era por proximidade, porque veio assim. O que veio era um disco como se fosse uma moeda mesmo, né? Não era uma esfera, era um disco chato, né? Chapado assim. No formato de um smile, mas ele em pixels tão baixos, quadriculados, que o sorriso da coisa parecia um deboche, assim, que ele era amarelo e não era preto, não, era laranja as partes que seriam os olhos e o sorriso e a borda até. E eu olhei aquilo e na minha concepção era um sorriso zombeteiro, quem quer que regesse aquele lugar, não sei, não consegui traçar um paralelo do porquê esse smile aí. E eu olhei para aquelas pessoas me vendo, segurando o agressor, sabendo que eu não teria uma ajuda, uma intervenção por algum motivo. Talvez por respeito ao processo deles ali, né? Também tem isso. E eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou acordar. E eu voltei. E meu braço estava realmente esmagado, quase formigando. Eu considerei sair mais uma vez, mas estava densificado demais. Eu acho que tirar aquela energia mostrava que eu tinha muita energia. E olha que eu passei o domingo treinando pessoas. Eu sempre estou em ação quando eu estou treinando as pessoas, porque mesmo que eles alternem, eu estou lá fazendo exercício com eles. Então, eu faço com todo mundo, e todo mundo não faz com os outros. Eu gasto mais energia, mas eu gero energia, impressionante. Essa energia que chega a ficar densa. E eu entendi que eu ia acabar voltando para aquele lugar, e embora as senhoras daquela mesa com os produtos tenham sido legais, a maioria era um tanto agressiva ou me via como uma ameaça, provavelmente se protegendo e protegendo o modo de vida delas, ou a crítica, né? Ou a questão de mudança, né? De, não vamos mudar, não. A gente, de repente, até eles poderiam pensar, né? Sabe que tem que seguir em frente, mas não queremos. Sai daqui. Então eu resolvi me mover na cama. Esse relato, ele para mim traz aspectos muito importantes, que é como olhar para essas questões todas com alguma maturidade, buscar um pouco disso, né, de não ver ou de não colocar o juízo de valor ou os juízos de valores que temos aqui, porque as condições são outras, o contexto é outro e quando eu visito um lugar desse, eu não estou falando que é assim o mundo dos mortos, é um dos lugares, e eu acho interessante saber que tem lugar assim, para evitar lugar assim, de acordo com as minhas vivências. Isso que eu estou falando do apego às necessidades, do que eu acho que é necessário. Eu quero chegar num ponto de não achar nada necessário. Posso até querer, mas não
precisar de algo. Posso querer enquanto houver, mas não me sentir aflito se deixar de ter ou a ideia de deixar de ter. De sentir a sensação de comer algo, de estar perto de pessoas ou coisas assim, porque muita gente se segura porque acha que até faz parte do processo você perder um pouco a sua forma, abandonar, né, o corpo espiritual, se fundir, né, para passar pelo corpo mental, se fundir à consciência, fazer a leitura de tudo que você viveu, você acaba abandonando um pouco o personagem que você tem, e quem é que não gosta de si, né? Eu acho que todo mundo gosta. Mesmo quem não diz, ou quem diz que não gosta, eu acho que no fundo tem algum apreço. É uma familiaridade, é algo que, para mim, é um dos motivos das pessoas ficarem em lugares ruins. O medo de se perderem, de deixarem de existir como são. Não é deixar de existir de nunca mais vou existir, não vou sumir, desaparecer, ou não vou ter mais forma. Eu não vou ter aquela forma, eu não vou vivenciar essas coisas. Eu preciso ainda, por algum tempo ou motivo, e está tudo bem nesse aspecto. Porém, aceitam-se muitas coisas ruins em prol de algo bom, na esperança de algo bom, como a mulher que estava naquela situação deplorável. Porque, querendo ou não, por mais que houvesse essa situação deplorável, ainda era uma esperança de contato, de aparecer alguém, como eu apareci, que não teria asco em tocá-la, em oferecer carinho, afeto, a sensação de toque. É uma experiência que, para mim, foi bem significativa, tem acontecido. A anterior também foi muito com saídas, idas e voltas, e com leituras similares. Eu vou fazer a narrativa disso ainda. Tem uma gigantesca que vai ser tão grande que eu vou fazer em 2 partes, eu acho. Acho que vai ter que ser, porque vai ficar bem grande, ou eu posso resumir também. Mas tenho visto isso e como isso tem me afetado. Agora, né, que eu estou aqui há mais de 5 anos e meio, quase 6 daqui a pouco, estudando isso e me dedicando um bom tanto a isso, desde que aconteceu o acidente, né? Então, como eu estou, o que eu estou aprendendo, ou como é a minha postura em relação a essas coisas todas, até mesmo a esses vampiros, a esses assédios, que nesse caso aqui eu nem considero que houve, tá? Já passei por situações que deixariam muita gente indignada. E eu olhava com compreensão, estou olhando com compreensão. Isso de um cara me ameaçar de falar que eu não estou, sei lá, representando qualquer entidade, sei lá, se é até entidade representante ou que rege aquele lugar, por exemplo. Ah, não, eu não estou aqui nem para representar a consciência suprema, falar em nome de Deus, que dá até porque pessoas fazem isso e eu falo, nem para falar de consciências supremas, quanto mais das menores. De menores eu estou tentando cuidar da minha. Eu tenho conversado com muita gente que tem mandado muita coisa de, poxa, cara, eu não posso, eu nunca pude conversar isso com ninguém. E, e eu falo, ok, isso faz parte da minha realidade, para mim, é realidade. E as pessoas ficam aliviadas de, nossa, eu não estou maluca. E é um grande indício, tá? Se você pensa, nossa, estou enlouquecendo, provavelmente não está, não. Porque os loucos, no geral, não percebem que estão. Acho, não sei.
posso estar falando bobeira. É isso. Muito obrigado mesmo por toda a atenção. Vamos conversando pelos comentários. Lembrando que quem quiser fazer parte da nossa conversa, da interação de segundas-feiras, qualquer contribuição via Pix dá acesso a essas aulas. A chave é portalwilmar@gmail.com. Contribuição em qualquer valor. Você vai ter acesso a tudo que já foi feito até hoje e o que vai acontecer ainda também. Acho que a maioria das pessoas contribui para que eu mantenha o canal do jeito que eu estou mantendo aqui, que é pegando menos trabalho, que eu já deixei, né? Não estou fazendo esculturas, porque é uma coisa que ocupa muito meu tempo, tanto que eu não terminei aquele dragão gigantão que eu estava fazendo. Eu vou mostrar quando eu terminar. Mas considero o ano que vem, vamos ver, né? Se eu consigo, não sou alguém que precisa de muita grana, não. Então, talvez eu consiga me dedicar mais ao canal e pegar menos trabalhos com o grupo de teatro, que tem me exaurido fisicamente. É isso. Basta.